Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do seu Semana do Judiciário. Aqui você fica por dentro das principais notícias do Tribunal de Justiça do Amazonas. Eu sou Débora Azevedo e você acompanha a partir de agora os destaques desta edição. Corregedoria Nacional de Justiça conclui inspeção ordinária no Tribunal de Justiça do Amazonas. Tejan firma acordo de cooperação técnica com Prefeitura de Barreirinha. Segunda vara do Tribunal do Júri da comarca de Manaus interroga mais 9 réus do massacre do Compadre. Corrige promove primeira capacitação em depoimento especial. Vara especializada em crimes contra o trânsito realiza mutirão para reduzir acervo de processos. A Vara especializada em crimes de trânsito do Tribunal de Justiça do Amazonas realizou, nesta semana, um mutirão de audiências com possibilidade de suspensão condicional do processo nos casos de crimes com pena mínima igual ou inferior a 1 ano, obedecendo aos requisitos estabelecidos pela Lei 9.099 de 95. Conduzido pelo juiz Yuri Caminha Jorge, que é titular da comarca de Itamaraty e está respondendo cumulativamente pela Vara especializada da capital, o mutirão de audiências marcou as atividades alusivas à Semana Nacional do Trânsito e teve parceria do Ministério Público do Estado, da Defensoria Pública, também do Departamento de Trânsito do Amazonas e da Polícia Rodoviária Federal. Na verdade, em primeiro lugar, a gente aderiu a essa Semana Nacional de Trânsito, não é? E entendemos que foi uma oportunidade boa para que a gente pudesse concentrar o máximo de audiências de suspensão condicional do processo, enxugando assim a pauta da Vara de Crimes de Trânsito e possibilitando que crimes mais graves venham a ser antecipados e instruídos mais rapidamente, possibilitando uma melhor entrega da prestação jurisdicional, evitando ou pelo menos dificultando uma indesejável prescrição. VEP promove mais uma rodada de palestras para apenados do semiaberto. O Tribunal de Justiça do Amazonas, por meio da Vara de Execução Penal, promoveu no Fórum Ministro Enoque Reis mais uma palestra voltada para apenados do regime semiaberto, com o objetivo de reforçar, entre outras orientações, os deveres que devem ser observados no cumprimento da pena, principalmente em relação ao uso da tornozeleira eletrônica. A atividade, que é coordenada pela juíza Sabrina Ferreira, responsável pelo regime semiaberto, foi iniciada no mês passado e é realizada em parceria com o Ministério Público Estadual e a Secretaria de Administração Penitenciária. A meta da iniciativa é atingir os 2.500 apenados do regime. Nossa segunda palestra hoje é muito importante porque alertar sobre a importância de cumprir direitinho as regras do monitoramento, colocar para carregar 3 horas por dia, tomar os devidos cuidados para que ela não rompa. Se a forma de cumprir o regime semiaberto é via o monitoramento eletrônico, então o apenado ele tem que ter todo o cuidado com a sua tornozeleira para ele cumprir direitinho e não incidir em faltas, principalmente em faltas graves, que vai ter diversas consequências ruins para ele, como regredir de regime, alterar a database, perder dias remidos. É importante, então, ter muito cuidado com a sua tornozeleira. Corregedoria Nacional de Justiça dá início à inspeção ordinária no Tejan. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, e o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Iedo Simões de Oliveira, fizeram a abertura oficial dos trabalhos de inspeção ordinária no Tribunal de Justiça do Amazonas na última semana, durante solenidade ocorrida no plenário Ataliba Davi Antônio, sede do tribunal no bairro Aleixo. Segundo o ministro, o trabalho é de rotina e está previsto no regimento do CNJ. Estamos indo a todos os tribunais brasileiros, tribunais estaduais, federais, trabalhistas, militares, eleitorais, fazer uma radiografia, um levantamento, saber o que está funcionando com excelência, saber o que precisa aprimorar. É uma inspeção no sentido de cada vez mais ter para a sociedade um poder judiciário efetivo, produtivo, de qualidade e que responda aos anseios da sociedade. Segundo o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Iedo Simões, o Tejan recebe o ministro e sua comitiva de portas abertas. Magistrado do Tejan ministra palestra durante o 5º Congresso Pan-Amazônico de Oncologia.
O juiz de direito Paulo José Benevides dos Santos, titular da 2ª Vara da comarca de Maués, foi um dos palestrantes convidados do 2º Simpósio de Ética e Bioética, realizado na última semana e que integrou a programação do 5º Congresso Panamazônico de Oncologia, promovido pela Fundação Centro de Oncologia do Amazonas, FCCOM. O evento, que é considerado uma referência brasileira, foi realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus, e em sua palestra, o juiz do TEJAN abordou os aspectos jurídicos, éticos e bioéticos relacionados aos direitos dos participantes de pesquisas científicas e a responsabilidade dos pesquisadores. A pesquisa tem que acontecer porque é a pesquisa que permite que a ciência evolua, que os tratamentos do câncer e de diversas outras doenças sejam desenvolvidos, né? Que a ciência avance em benefício da própria humanidade. Então tem que se buscar esse equilíbrio e é justamente sobre esse equilíbrio entre o interesse da pesquisa, das indústrias, das instituições, dos médicos, todos os profissionais de saúde de um lado e daquele paciente vulnerável de outro, que se trata num hospital como a Fundação SECOM e diversos outros hospitais públicos do país, que a gente tem que equilibrar como é que isso funciona, né? Então é sobre isso que eu vim falar. O desembargador Elci Simões recebeu a medalha de ouro da cidade de Manaus, outorgada pela CMM. O ouvidor-geral do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Elci Simões de Oliveira, recebeu a medalha de ouro Cidade de Manaus, outorgada pela Câmara Municipal de Manaus. A solenidade foi realizada no auditório do Legislativo e contou com a presença do presidente do TEJAN, desembargador Iedo Simões de Oliveira, do vice-presidente da Corte Estadual, desembargador Wellington Araújo, do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador João Jesus de Abdala Simões, e dos desembargadores Ari Jorge Moutinho da Costa, Socorro Guedes, Graça Figueiredo, de juízes representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas, entre autoridades e familiares. Elci Simões ressaltou que a homenagem desta sexta-feira foi a primeira recebida por ele desde que foi promovido a desembargador, em março de 2018, após uma carreira de 28 anos como juiz. O presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Joelson Silva, destacou que a homenagem é um reconhecimento pelos relevantes serviços prestados pelo magistrado à sociedade. O Dr. Elci tem uma carreira brilhante, vitoriosa, primeiro de família, uma pessoa que veio do interior do estado, alguém que chegou aqui, muita dificuldade, enfrentando todas as adversidades, lutou, batalhou, conseguiu concluir seus estudos, formou em Direito, passou no concurso público e é um dos que tem a carreira mais solidificada, vamos dizer assim, aí vitoriosa no Tribunal de Justiça do nosso estado. O presidente do TEJAN, desembargador Iedo Simões, prestigiou a solenidade e falou com orgulho da importância deste reconhecimento por parte da CMM. Nós temos uma caminhada muito longa aí. Na área jurídica, o Elci é uma referência. Desde quando ele começou como simples funcionário do escritório de advocacia, advogou por muitos anos para grandes empresas do Amazonas e depois se tornou desembargador. Eu tenho 40 anos de magistratura, sou mais novo que ele, mas ele também tem 30 anos de magistratura. Depois largou a advocacia e na magistratura ele se realizou. É uma pessoa que tem um norte muito direcionado a atender o jurisdicionado, a atender a população. Eu estou muito feliz em receber essa homenagem concedida pelos autênticos representantes do povo da minha terra. Eu sou nascido em Manaus, aqui me criei, aqui estudei e consegui chegar a esse honroso cargo de desembargador. Então eu me sinto muito feliz por essa homenagem, que é a primeira que recebo estando no cargo de desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Amazonas. Corregedoria Nacional de Justiça conclui a inspeção no Tribunal de Justiça do Amazonas. A inspeção foi realizada entre os dias 23 e 27 de setembro e, conforme a avaliação da equipe nacional enviada ao Amazonas, os servidores e magistrados do TEJAN foram extremamente colaborativos com o Conselho Nacional de Justiça. Ao encerrar os trabalhos, o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional, Daniel Costa, ressaltou a receptividade da Corte Amazonense e informou que os trabalhos foram realizados dentro da normalidade, atingindo os objetivos pretendidos. Os trabalhos transcorreram de maneira absolutamente normal. O Tribunal de Justiça do Amazonas foi muito colaborativo, muito transparente, nos
nos franqueou o acesso a todos os dados que nós precisávamos conferir, justamente com esse objetivo de estarmos juntos nessa tarefa de melhorar a prestação jurisdicional. Para o presidente do TEJAN, o trabalho de inspeção realizado em todo o país é de suma importância para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. É uma fiscalização no sentido lato, mas é uma inspeção que tem por fim, naturalmente, apontar os avanços e tentar colher daqui as nossas boas práticas, e naquilo que nós tivermos em conflito com as orientações do CNJ, o CNJ aponta isso justamente para que a gente possa se adequar. O Corregedor de Justiça do Amazonas, desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior, também avaliou positivamente o trabalho de inspeção realizado no Amazonas. Muito proveitoso, porque o que é de bom, realmente, como o meu doutor Daniel falou, eles levaram para outros tribunais, como trarão para o nosso, dar sugestões de melhorias que serão aplicadas, claro, lógico, dentro das possibilidades do Amazonas, né? Que eles saíram daqui com uma impressão muito correta de que o nosso estado é diferente dos outros. Para as nossas dificuldades geográficas, nós não temos a mesma urgência de atender a um colega magistrado, a um servidor do interior, essas coisas. O TEJAN firma acordo de cooperação técnica com a Prefeitura de Barreirinha. O acordo 27º assinado pela atual presidência do TEJAN com prefeituras municipais e prevê, dentre outras ações, a reforma do Fórum de Justiça de Barreirinha. Conforme o presidente do TEJAN, por meio de acordo de cooperação, o Judiciário está dando agilidade aos serviços prestados à população, fortalecendo o diálogo entre os poderes e proporcionando melhores condições de trabalho para que servidores e magistrados desenvolvam seus ofícios com a celeridade desejada pela população. Pelo acordo, além da reforma do Fórum, 7 servidores municipais também serão designados para exercer suas atividades na vara da comarca. Ao assinar o acordo, o prefeito municipal Glênio Seixas enalteceu os objetivos do Judiciário Estadual e afirmou que parcerias beneficiam a sociedade. Nosso município de Barreirinha hoje celebra uma parceria muito boa com o TJM. E o nosso presidente Iedo Simões foi muito feliz, em propor isso em parceria com todos os municípios, e Barreirinha hoje faz parte dessa parceria. Parceria essa que vai melhorar muito, instrumentalizar o trabalho da instituição no que se refere ao poder público e também a justiça local do nosso município. O Poder Judiciário Estadual reformulou o sistema CPA, que entra em funcionamento no dia 14 de outubro. O Tribunal de Justiça do Amazonas lança, dia 14 de outubro, a nova versão do Sistema de Controle de Processos Administrativos, o CPA, plataforma onde são formalizadas as comunicações administrativas do Judiciário Estadual. A reformulação foi viabilizada pela Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação e garantiu a otimização desse sistema, tornando o acesso mais rápido e prático pelos servidores. A garantia é de quem esteve à frente do trabalho de reformulação. Para garantir a efetividade do novo sistema, antes do seu lançamento, dezenas de servidores foram capacitados para a sua utilização. A capacitação dos servidores foi organizada pela Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal, que agora passa a ter o que há de mais moderno no país no que se refere à comunicação administrativa online. A gente acabou desenvolvendo nessa versão de produto diversas funcionalidades, O carro-chefe dessa versão seria a parte de automatização de processos, A gente vem aí com o BPM, junto com o formulário dinâmico, que proporciona maior agilidade, maior flexibilidade, maior transparência em automatizar processos que já são bem definidos aqui dentro do órgão. Juizado da Infância e Juventude Infracional realiza palestra para estudantes do bairro Jorge Teixeira. A equipe do Juizado da Infância e Juventude Infracional do Tribunal de Justiça do Amazonas realizou mais uma palestra da programação do projeto Descobrir Direitos e Deveres. Dessa vez, a atividade foi levada à Escola Municipal Helena Augusta, localizada no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus.
Desenvolvido em parceria com o Ministério Público do Estado, o projeto é direcionado às escolas públicas da capital amazonense com o intuito de levar informações sobre os direitos e deveres das crianças e dos adolescentes. A atividade foi conduzida pelo titular do Juizado da Infância e Juventude Infracional, juiz Eliezer Fernandes Júnior, pela assistente social do Juizado Denise Fonseca, pela psicóloga do TEJAN Sandra Desideri e pela estagiária de Serviço Social do GIGE, Aline Duarte. O encontro com estudantes também foi marcado pelo encerramento das atividades da campanha Setembro Amarelo, que durante todo o mês promoveu atividades voltadas à valorização da vida e à prevenção ao suicídio. A temática foi abordada pela psicóloga Sandra Desideri. Mutirão de audiências promovido pelo 3º Juizado Especial Cível reúne consumidores e grandes litigantes. O Tribunal de Justiça do Amazonas, por meio do 3º Juizado Especial Cível da comarca de Manaus, realizou mais um mutirão de audiências de conciliação em processos que têm como parte requerida grandes litigantes, concessionárias de água, energia e telefonia, instituições financeiras, entre outros. A ação foi coordenada pelo juiz Luiz Cláudio Chaves e foi realizada no auditório da FAMetro, na Avenida Constantino Neri, e 100 processos estiveram em pauta. De acordo com o juiz Luiz Cláudio Chaves, o mutirão objetiva dar celeridade aos processos que tramitam no 3º Juizado Especial Cível, envolvendo grandes litigantes. Essa seleção é feita lá no cartório, então o processo já tem que estar ajuizado junto ao 3º Juizado Especial Cível e a gente confere assim maior celeridade. Na realidade é uma pauta extra. Então esses processos, essas audiências são realizadas fora das dependências lá do Fórum da Aparecida, e são realizadas aqui na FAMetro, porque com isso a gente consegue imprimir uma celeridade maior a esses processos, garantindo o princípio da razoável duração do processo, o princípio da efetividade e o princípio do acesso à justiça, que são fundamentais. Quanto à estrutura do local, a FAMetro disponibilizou 12 salas equipadas com computadores e mobiliário adequados à atividade de conciliação para receber 150 jurisdicionados. A atividade contou com a participação de servidores do Tribunal de Justiça e a atuação na conciliação de 22 acadêmicos do curso de Direito do Centro Universitário FAMetro, por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas. A desembargadora Socorro Guedes representou o TEJAN na solenidade em homenagem ao arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. A desembargadora Socorro Guedes representou o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Edo Simões de Oliveira, na sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa do Estado para a outorga da Medalha do Mérito Rui Araújo ao arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. A homenagem foi um reconhecimento à missão sacerdotal de Dom Sérgio Eduardo Castriani no estado do Amazonas e foi proposta pela deputada estadual professora Terezinha Ruiz, em conjunto com o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto. Natural da cidade de Regente Feijó, interior de São Paulo, Dom Sérgio Castriani é formado na Congregação do Espírito Santo. Empossado em 2013, ele é o 6º arcebispo da Igreja Católica de Manaus, gerenciando uma complexa estrutura que integra centenas de igrejas pastorais e sociais. Aos 65 anos, com saúde debilitada, Dom Sérgio Castriani teve que diminuir as atividades no arcebispado, mas ao longo de sua vida, 42 anos foram dedicados ao trabalho de evangelização na Amazônia, dos quais 14 atuando como bispo da Prelásia de Tefé, reunindo uma rica experiência no trabalho missionário junto às comunidades ribeirinhas e indígenas da região. A solenidade de entrega da medalha ao chefe da Igreja Católica do Amazonas, durante sessão especial, contou ainda com presenças de autoridades, de representantes de instituições religiosas e de movimentos sociais católicos. Nós não temos como não estar presente, porque o Dom Sérgio Castriani, ele não só representa a maior autoridade da Igreja Católica, mas para todos nós ele é uma referência como um homem sério, um homem que vive para se doar, que vive por uma missão. E Dom Sérgio Castriani, ele recebeu hoje a medalha Rui Araújo, que é a maior honraria dada pela Assembleia Legislativa para um cidadão. Significa dizer que todos nós amazonenses vemos no Dom Sérgio essa referência. O desembargador Ari Moutinho assumiu a presidência da comissão do concurso público do TEJAN.
O concurso público para o Tribunal de Justiça tem suas provas agendadas para o próximo dia 13 de outubro, com as avaliações sendo aplicadas em Manaus e também nos municípios de Parintins e Tabatinga. Ao assumir a presidência da comissão, o desembargador Ari Moutinho falou do compromisso em reforçar o trabalho que vem sendo desenvolvido pela comissão organizadora, enfatizando a transparência e total seriedade do certame. É honroso, com certeza absoluta, a distinção que me foi conferida. Muita responsabilidade, que eu posso dizer, como a exemplo do concurso que eu realizei como presidente do tribunal, absoluta transparência, seriedade, competência e muito trabalho, mas o trabalho tendo como a finalidade precípua manter a transparência, a seriedade do concurso. Organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, SEBRASP, o concurso público para o TEJAN ofertará 160 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Conforme edital das vagas disponibilizadas, 147 são para atuação na comarca de Manaus e 13 vagas para o interior do Amazonas. COIGE promove a primeira capacitação em depoimento especial. O Tribunal de Justiça do Amazonas, por meio da Coordenadoria da Infância e Juventude e da Escola de Aperfeiçoamento do Servidor, realizou a capacitação em depoimento especial de crianças e adolescentes. O objetivo do evento é capacitar magistrados e servidores da Corte Estadual e de outros órgãos para atuarem nas salas de depoimento especial, entrevistando crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, assim como nos procedimentos administrativos e processos judiciais, aplicando as técnicas de entrevista forense investigativa. A capacitação foi ministrada pelo doutor em Psicologia Clínica e Cultura Reginaldo Torres Alves Júnior, que é servidor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e é formador nacional de entrevistadores e supervisores de entrevistadores em depoimento especial pelo Conselho Nacional de Justiça. A coordenadora da Infância e Juventude, titular do Juizado da Infância e Juventude Civil do Tribunal de Justiça do Amazonas, juíza Rebeca de Mendonça Lima, explica que a capacitação atende aos requisitos da lei e dela estão participando juízes, promotores de justiça, defensores públicos, assistentes sociais, psicólogos, além de delegados e técnicos das delegacias especializadas em atendimento à criança e ao adolescente. A intenção é capacitar, porque hoje nós consideramos, além de ser obrigatório, né, mas é essencial seguir esse protocolo para a oitiva de toda criança e toda vítima de violência. E quando a gente fala em violência, aí a gente não quer dizer só violência sexual, mas também violência como um todo. Além de servidores e magistrados do TEJAN, participaram representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente e Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. O juiz Eliezer Fernandes Júnior, titular do Juizado da Infância e Juventude Fracional, é um dos participantes da capacitação e destacou que o treinamento é imprescindível. Minha equipe, inclusive, está participando, nós temos algumas pessoas participando e é de suma importância, no caso, o depoimento especial, que são depoimentos de crianças, né, que foram abusadas sexualmente. No nosso caso, a gente tem ainda o menor infrator, que geralmente é o que comete o abuso sexual. Então nós temos as duas vias. Nós temos quem comete e quem é a vítima. A segunda vara do Tribunal do Júri da comarca de Manaus interrogou mais 9 réus do massacre do Compage. A segunda vara do Tribunal do Júri da comarca de Manaus interrogou nos primeiros 4 dias do mês de outubro 28 réus acusados de participação na chacina ocorrida no dia 1º de janeiro de 2017 no complexo penitenciário Anísio Jobim Compage, que resultou na morte de 56 internos. Os réus presos em presídios federais, num total de 17, serão ouvidos por carta precatória. Inclusive, os documentos já foram expedidos. Os processos relativos ao caso estão tramitando sob segredo de justiça e, nos dias de audiências, o local tem um sistema especial de segurança.
Na primeira fase da instrução já foram ouvidas testemunhas de acusação e de defesa. Após ouvir todos os réus, os juízes, no total de 3, que respondem pela segunda vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, poderão proferir a sentença de pronúncia. A ação penal começou em 2013. A ação penal começou com 213 réus, porém 7 morreram durante a instrução e agora 206 respondem pela autoria de 56 homicídios qualificados, 6 tentativas de homicídios, 46 vilipêndios de cadáveres, tortura em 26 vítimas e organização criminosa. O desembargador Anselmo Xíxaro recebeu a medalha do mérito Rui Araújo na Aleam. O desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, Ernesto Anselmo Queiroz Xíxaro, recebeu a medalha do mérito Rui Araújo. A desembargadora Nélia Caminha Jorge representou o presidente do TEJAN, desembargador Iedo Simões de Oliveira, na solenidade. A proposta de homenagem, de autoria do deputado Roberto Cidade, foi aprovada por unanimidade e entregue em sessão especial realizada no plenário da Casa Legislativa. Nascido em Humaitá, município localizado a 696 quilômetros da capital, Ernesto Anselmo se formou em Direito pela Universidade Federal do Amazonas em 1983. Foi aprovado em 1986 em concurso público para ingresso na magistratura. Na função de juiz, atuou nas comarcas de Lábrea, Tapauá e Itacoatiara. Em maio de 2017, foi promovido a desembargador. A maior comenda da Casa Legislativa é dedicada a quem se distingue por seus méritos no meio político, jurídico ou cultural. Eu me sinto muito honrado em ser distinguido com essa honraria essa que já foi atribuída a várias personalidades, várias autoridades de peso e de grande estatura mental e moral. Por isso, eu acho que, para mim, vai ficar indelevelmente marcado na minha memória, da minha família, e espero continuar o meu trabalho na Judicatura Amazonense para sempre corresponder ao anseio da população e ter o reconhecimento de todos os representantes dessa Assembleia. O deputado estadual Roberto Cidade fez questão de ressaltar a trajetória de Anselmo Xíxaro. De acordo com o parlamentar, a humildade e a carreira marcada sempre por decisões éticas tornam a homenagem ainda mais valiosa. Hoje nós estamos dando uma medalha a um homem que já contribuiu muito com o estado do Amazonas, que vai contribuir muito mais, e uma pessoa honrada, acima de tudo, uma pessoa humilde, uma pessoa com um coração enorme, e poucas pessoas sabem quem é o Dr. Anselmo. Eu conheço ele profundamente e sei que é uma pessoa que tem muito a contribuir com o estado do Amazonas. Além de tudo que você acompanhou até agora, tem mais notícias no site do Tribunal, no endereço eletrônico www.tejan.jus.br. Divulgada a relação candidato-vaga para concurso público do TEJAN. Justiça e de atendimentos para o mês de outubro. Curso de capacitação para servidores da comarca do interior aborda direitos das crianças e dos adolescentes e regras do processo de adoção. Desembargadora revoga liminar que suspendia a eleição para conselheiro tutelar do município de Manaus. Este foi o seu Semana do Judiciário. Obrigada pela companhia e até a próxima.